Moscou está disponível para negociar a paz na Ucrânia desde que seja estabelecida uma nova ordem mundial. Olá a todos. Eu hoje vou falar sobre a treta política que se passa na Ucrânia. Não vou falar da parte militar, não vou falar da parte social e do sofrimento de todas aquelas pessoas, apenas da treta política que se está a passar na Ucrânia. Nova ordem mundial pura, e por isso mesmo a TV Lixo tentou a todo custo, tentou e tenta a todo custo esconder e omitir as informações reais do que está a passar. Eu vou-vos trazer agentes políticos a comentar preto no branco sobre esta história da nova ordem mundial. A primeira coisa que eu quero que vocês tomem atenção é o seguinte: os pilares políticos mundiais da nova ordem mundial são e sempre foram três, que é o Ocidente, o eixo russo-chinês, e nada tem a ver com a Rússia nem com a China, tem a ver com aquela parte geográfica. Portanto, então, eu quando chamo a atenção a isto, é para as partes geográficas. O Ocidente é aquela parte geográfica toda da América e da Europa e da Austrália. A parte russo-chinesa é a parte da Rússia, da China e de todos aqueles países ali vizinhos da Rússia e da China, e depois a parte islâmica. São os três pilares de nova ordem mundial que existem. O que é que acontece? Acontecem, como vocês sabem muito bem, a nova ordem mundial ocidental quer ser imposta de uma forma louca, de uma forma absurda e rapidamente. As outras duas não têm qualquer interesse nisso. Mais ainda, quando os ocidentais tentam pressionar as outras duas ordens mundiais, começam-se a entrar em conflitos. O que é que se passa neste momento? Passa-se o seguinte: passa-se que os russos estão a sentir a pressão do Ocidente, nomeadamente naqueles países que já foram repúblicas soviéticas e que neste momento estão a cair para a NATO, que não tem lógica de existir, porque a NATO apareceu para dar uma resposta ao Pacto de Varsóvia, e o Pacto de Varsóvia já não existe. Portanto, é absurdo, e em vez das coisas se tratarem como adultos a conversar, tenta-se para ir belicamente tratar tudo isto, porque a guerra dá muito dinheiro. O que é que acontece? Acontece que o Ministro dos Negócios Estrangeiros veio denunciar isso mesmo e veio dizer o seguinte: meus amigos, ou nós vamos arranjar aqui uma ordem mundial que nos englobe a todos, e nós estamos dispostos a negociar o problema aqui não só da Ucrânia como das outras repúblicas soviéticas antigas, mas tem de ser uma ordem mundial que seja ou que englobe todos e que todos tirem proveito e benefício disso, e aí a gente vai negociar. Ou então, e eu aí dou-lhe razão, ou então, se é para estar numa defasão, em que há a nova ordem mundial ocidental, em que há a nova ordem mundial russo-chinesa, nós, pois bem, nós vamos seguir noutro caminho e vamos continuar esta treta política. Portanto, amigos, torno-nos a chamar a atenção. Olhem para lá dos factos, tentem ver e apercebam-se o que é que esta gente pretende. E olhem, eu deixo-vos aqui o vídeo do Ministro dos Negócios Estrangeiros russo. Nada melhor do que ver ele a falar, do que ser eu a estar a transmitir a mensagem. Vejam só. Речь должна идти о том, на каких принципах будет основываться новый миропорядок, который всем нам нужен, вместо миропорядка одностороннего, однопорядка одного гегемона, как выразился наш президент. Россия выступает вместе с подавляющим большинством других государств за то, чтобы новый миропорядок опирался на принципы Устава ООН, которые, подчеркну еще раз, напрямую нарушаются коллективным Западом. Isto é gravíssimo. Porquê? Nós temos um ministro dos negócios estrangeiros a dizer que quer conversar e está a apelar para o bom senso, porque efetivamente estas ordens mundiais
são coisas de gente doida. E nós temos o exemplo agora da parte armada, que é a cultura woke, que está a dinamitar e a implodir completamente o Ocidente. Nós, do nosso lado, já estamos a sentir isso, da parte civil. Agora, reparte, da parte política, nós temos um agente político a pedir bom senso e a dizer, pá, vamos conversar, e ninguém quer conversar. É estranhíssimo, sim, é estranhíssimo que ninguém quer conversar. Isso significa que há aqui uma agenda militar quase de certeza por trás e nós vamos ficar no meio destes dois grupos ou três e nós, cidadãos, e nós, povo, é que vamos sofrer. Enquanto estes senhores andam a brincar como cachopos à política mundial, em que dizem que nos representam, mas nós é que nos vamos lixar. Podem dizer, e os russos, os islâmicos. Não, desculpem lá. A Rússia funcionou muitíssimo bem desde a queda do muro até agora. Enquanto os americanos e os europeus lá tiveram os seus negóciozinhos e tiveram a fazer negócios lá com os oligarcas e com aquela máfia toda, não havia problema nenhum nem com a Rússia, nem com os chineses, não havia problema nenhum. Enquanto os europeus e os americanos instalaram as suas multinacionais na Ásia e também, lá está, em espaço russo, nunca houve problema nenhum com aquela gente. Aliás, eles eram um espetáculo. Eles eram um espetáculo. Estavam a abrir-se para o capitalismo, mas que espetáculo que eles são. Agora, quando eles começam a dizer assim, espera lá, se há aqui alguém a fazer negócio nos nossos territórios, com o nosso povo e com os nossos recursos, às tantas, se nós tomarmos conta aqui do pedaço, somos capazes de lucrar muito mais. E é aí que as coisas começaram todas a descambar. Reparem o seguinte, se a Rússia ou a China só tivessem para lá areia, não havia problema nenhum, nem se falava deles. O problema é que são países enormes, com populações enormes, são países cheios de recursos que interessam ao Ocidente, e o Ocidente, em vez de negociar com eles, está numa de afronta, não só para com os outros países, como esta escumalha política também parece estar numa luta interna contra as próprias populações. Meus amigos, isto vai dar asneira. É aqui que eu chamo a atenção. Vocês lembram-se do número 1 das pedras da Geórgia? Parece que é isso que eles pretendem. Agora, nós temos o outro lado em que parece que quer ir noutro sentido, quer ir num sentido de conversa em que todos possamos beneficiar. A questão é que quando todos beneficiam, a fatia do bolo tem que ser a dividir por 3. E parece que há um dos lados dos quais nós fazemos parte em que não quer dividir essa fatia por 3 irmamente, quer tipo ficar com a fatia para si e as migalhas para os outros. Epá, o mundo evoluiu muito desde o tempo feudal, desde os descobrimentos, desde a segunda treta mundial, bem, e mais agora ainda que os BRICS se estão a organizar para passar a ser um bloco de 27 países. Portanto, imaginem a força que não está daquele lado. E, mais uma vez, e já me estou a repetir, para o Ocidente podia ser um motivo de oportunidade e, claro, de forma de rearranjar tudo politicamente, economicamente, mas não, parece que está a ir no sentido contrário, parece que estamos a ir em direção ao precipício, cada vez com mais velocidade, e quando alguém tenta apontar o dedo, esta escumalha da TV lixo tenta esconder, tenta bloquear, tenta chamar de negacionismo e enverdam por uma narrativa de pensamento único, como sendo assim ali um Deus, um dogma intocável. Olhem todos para ali, não pensem mais, porque
faz lembrar aquela da flauta e dos ratos, em que levou os ratos todos até ao precipício, e parece que nós neste momento já não somos ovelhas, somos autênticos ratos, e é para onde estamos a ser guiados, é para o precipício.